Tenho que agradecer a Gabriela e a José Miguel pelo convite de poder ter o prazer de participar do empreendimento desse livro, bem como a todos os outros que contribuíram assim, com a reflexão, com a base teórica, que eu achei que foi muito rica, que realmente engrandece um pouco a discussão. Sobretudo, e esse encontra uma aplicação muito clara para a gente quando a gente discute a questão da política de APLs, né? Porque a gente fala, a política tem que ser bottom-up, tem que ser de baixo para cima, tem que mobilizar os atores, né? Não é à toa que muitas pesquisas que nós fizemos, onde a gente buscou mapear quais foram as políticas, as estratégias implementadas, talvez aquela que mais tenha tido prioridade, a ação, tenha sido aquilo que se chama de estimular a governança local, trabalhar a governança, né? Como pré-condição para que se estabeleça um diálogo de baixo para cima, né? Mas essa pesquisa, ela abre o nosso olhar um pouco para entender que não é apenas, não basta ser de baixo para cima, né? Digamos que, eu posso estar enganado com esse percentual, mas é uma impressão bem subjetiva, de que uns 90% das políticas que se pactuam para os APLs são construídos, aquelas que têm um diálogo com os atores locais, e os atores locais se circunscrevem a representações empresariais de um grupo de segmentos ou setores específicos. E ponto, né? Então, é um diálogo, por assim dizer, restrito sob esse ponto de vista, né, que não consegue efetivamente incorporar um conjunto amplo de atores para que se construa realmente uma política que faça sentido, né? E isso ficou muito claro no estudo que a gente fez do Carnaval, né? À medida que se estabelece uma metodologia, um referencial claro, que distingue várias categorias analíticas, como esse livro se propõe a fazer, ele traz um aporte riquíssimo para a gente refletir, inclusive estabelecer critérios mais objetivos e pragmáticos até para se avaliar e balizar o esforço de diálogo no contexto de uma política de APLs, né? Na medida que você traz uma definição clara, por exemplo, de diferentes papéis que diferentes atores podem exercer, se eles são mobilizadores disso, se eles são promotores, se eles são líderes, se eles são apenas beneficiários, em que parte eles são beneficiários. É um reconhecimento de uma dinâmica desse processo ao longo do tempo, né? E que esses papéis podem mudar ao longo do tempo. E uma classificação objetiva que a gente consegue categorizar isso, abre o nosso olhar para o entendimento, né? Como que diferentes processos de diálogo podem efetivamente levar para a construção de políticas distintas, né? E, portanto, você ter uma base de referência ampla para estimular esse tipo de discussão de diálogo é muito importante, né? Isso ficou muito claro, por exemplo, no caso do Carnaval, né? Quando se discute a questão de existência de capacidades e linguagens comuns, que é uma das categorias de referência aqui para você conseguir classificar. À medida que você busca identificar poderes, interesses em conflito, né? Quais são os atores que são mobilizados, e ao longo do processo, na verdade, o diálogo que a gente participou aqui do Carnaval foi interessante, que a gente foi mobilizado dentro de uma outra iniciativa a ser um dos interlocutores desse diálogo, né? E a gente foi vendo como que, ao longo do tempo, a incorporação de outros atores reestruturava toda a pauta. O que inicialmente seria uma política de CTI aplicada ao Carnaval passa a incorporar uma base econômica de cadeamentos produtivos muito maior à medida que você dialoga com outros atores. Depois você mobiliza a Associação de Mulheres Empreendedoras do Brasil e ela passa a ser uma política de empoderamento, de mobilização de atividades sociais para dentro das comunidades. E, portanto, a forma que essa política assume, e seu desenho, tem a ver com quais são os atores mobilizados, né? E quanto mais diverso isso é, mais relevante acaba sendo esse tipo de diálogo, né? Por exemplo, o caso que a gente estava discutindo hoje de manhã, que o Israel estava me contando de Nova Friburgo, é um caso clássico disso, né? Onde que você tem todo um histórico de construir políticas, de dialogar com atores, mas uma lógica de conflito de interesse também de atores que acaba construindo 3 unidades de Senai distintas, vinculadas, uma à Firjan Estado local, outra à Firjan do Estado, e não se dialogam, né? E priorizam uma certa trajetória de competitividade que ocorre em detrimento daquilo que alguns autores poderiam chamar até de uma especialização flexível, né? Com uma grande contingente de pessoas em condições precariérrimas de trabalho, agindo como colchão de amortecimento das flutuações de mercado daquele APL, né? Uma metodologia que, de forma objetiva e clara, lança a luz, né, sobre quais atores, quais são os poderes, interesses, os papéis dos atores num processo de diálogo de construção, acho fundamental
para que se construa políticas mais acertadas, se consiga ir além da ideia mais abstrata de tem que ser bottom-up. Tem que ser bottom-up, tem que ter vários outros elementos, né, que contribuem. E aqui a gente tem um mapa de referência muito útil para isso, né, que certamente merece muito aprofundamento, aplicação, reflexão em cima disso, que é muito importante. Eu só tenho a agradecer, é um prazer de ter tido a honra de participar disso. É isso, obrigado.